Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de usinagem, hoje é a nossa última aula sobre fresamento. A gente está concluindo essa parte, tá? E o que restou foi somente a parte matemática, em relação aos parâmetros de corte, né, que devem ser definidos, que a gente já vem falando sobre eles, e aqui é somente uma leitura a gente vai fazer sobre alguma interpretação sobre a parte de cálculos dos parâmetros, tá? Que é fundamental dentro do planejamento, também é uma das etapas aí, certo? Para executar o fresamento. Então, algumas equações são similares ao que a gente já viu na parte de usinabilidade, de torneamento, e algumas são diferentes, tá? Então, logo na sequência, a gente vai fazer um exercício também de aplicação sobre isso, e onde tem uma questão sobre isso. E então vocês vão poder exercitar aí na prática, certo? Eu vou tentar explicar aqui alguns parâmetros. Então começa aqui pelo avanço da mesa. Então aqui nós temos uma característica diferente, né? O fresamento ele tem a peça é fixada numa mesa, né? E pode ser que ela fique parada, pode ser que ela tenha algum tipo de avanço contra a ferramenta, e a ferramenta circule no seu próprio eixo, com a peça, com a mesa em movimento e a peça em movimento, então, certo? E aí aqui temos uma legenda, então, que facilita bastante aí a compreensão. Avanço da mesa, então, o que compõe? O avanço por dente, né? Aqui, avanço por dente. A rotação da ferramenta, no caso, tá? Que é do fuso, que é da ferramenta. A quantidade de dentes, então, da fresa, né? Número de dentes efetivos da fresa. Então, o fresamento é multiaresta. Né? A gente viu, então, tem mais de uma aresta cortante. Velocidade de corte, e aí a velocidade periférica, né? A velocidade no ponto de corte, né? Na posição de corte aqui. Então, a velocidade nesse ponto, a velocidade que a fresa, a aresta cortante toca o material. Essa é a velocidade de corte. Que nesse caso aqui, então, tem a ver não mais com o diâmetro da peça, né, como lá no torneamento, mas aqui com o diâmetro da fresa, né, o diâmetro de corte na profundidade de corte da fresa, certo? E essa profundidade de corte, a P, pode variar aí de acordo com a ferramenta que eu utilizar. Principalmente se a ferramenta for aquela redonda. Então a gente viu esse cálculo aí na parte anterior, né? Que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Isso deve ser observado aí quando a ferramenta for redonda, né? Ó, o diâmetro máximo de corte vai levar em consideração isso aqui, então. Ok? Nesse caso, então, se não, as fresas já vêm com a especificação desse diâmetro. Então, geralmente é um parâmetro fornecido aí pelo fabricante da fresa. Velocidade do fuso é a velocidade de rotação, né? Tem a ver com a velocidade então, de corte, e o diâmetro aqui de corte. O avanço por dente, né? E aí a gente já usou aqui o avanço por dente, mas ele é calculado, pode ser calculado assim. Na verdade é a mesma equação daqui do avanço da mesa, só que é isolado agora o avanço por dente, né? Então, assim como em outras situações, aqui você pode fazer iterações para saber como
como é o melhor parâmetro, né, para utilizar nessa relação aí, quando eu tenho os parâmetros na mesma equação. Avanço por rotação, então é diferente de avanço por dente, aqui considera uma volta completa, né? E aí leva em conta o avanço da mesa e a rotação foi dada aqui. O torque, né? O torque é que cria a força de corte, ela que proporciona a força de corte, né? E que é composta então pela potência de corte aqui, né? A potência de corte é um cálculo importante e tem que ser comparado com aquilo que o equipamento pode fornecer de potência de corte. Então, o equipamento ele tem uma potência, mas de acordo com os parâmetros aqui, ó, que é as profundidades, né, a largura, a profundidade de corte, a velocidade de avanço da mesa e esse fator K aqui, que é a pressão específica de corte, que está relacionada ao material. Então, isso vai fornecer a potência necessária para realizar o corte nesses parâmetros, né? E aí comparar com o que o equipamento fornece aí, então. Certo? Ok? Taxa de remoção de material, então, está aqui, eu passei, né? É o que dá a produtividade do processo, né? Então, são as profundidades de corte, a largura, a profundidade de corte, a largura de corte e a velocidade, então, de avanço da mesa, né? O avanço da mesa. Certo? As equações que não estão aqui, como, por exemplo, o tempo, é igual do torneamento, né? No caso, quero saber o tempo efetivo de me cortar. Eu vou utilizar a mesma lá do torneamento, certo? E veja que essa de torque também é igual, essa daqui é parecida, mas não é igual, né? Mas a de torque é igual. E tem a da força de corte também, que não está aqui. Vou até incluir, mas ela é igual ao do torneamento. Eu estou vendo ela aqui, mas ela é igual ao torneamento. Mas aí só para incluir nessa parte dos slides também, tá? Para ficar mais completo. Rotação, acho que tem rotação aqui, tem. É a mesma, né? Rotação, velocidade do fuso. Aqui usa o diâmetro da fresa, diâmetro de corte. Aqui é em RPM. Ali é em RPM e aqui é em raios por minuto, né? A velocidade do fuso em raios por minuto. E aqui a velocidade em RPM. O avanço da mesa também, a mesma equação. E avanço da mesa. Vou repetir, né? Aqui também a taxa de remoção é igual, né? Centímetro cúbico por minuto. Eu vou retirar também. E aqui a pressão específica de corte, né? Na espessura que eu estou cortando do material. Então, os valores catalogados são normalmente para o KC1, que é a força de corte específica para a espessura média de cavaco de 0,1 milímetro. Então, se a espessura for diferente do que 0,1 milímetro, então eu devo realizar esse cálculo aqui com essa equação para saber qual é o KC que eu devo aplicar aqui na potência de corte. Certo? E aí, ó, essa equação leva em conta o quê? Esse valor, né, que é tabelado, 0,1, a espessura aqui média do cavaco, né,
elevado a menos o fator de compensação da espessura do cavaco, que também é um valor tabelado, menos o ângulo aqui de saída da pastilha, o ângulo de saída do cavaco, faz aquela geometria positiva da pastilha, esse ângulo de saída aqui. Então são essas as variáveis aqui que devem ser utilizadas no cálculo para determinar a potência, certo? Então, aqui tem um exercício, é o mesmo que vai compor aí, então, o exercício que eu vou passar para vocês, avaliativo, vai ter essa questão aqui. A última questão é essa questão, para fazer o cálculo dessas necessidades aqui, velocidade, avanço. Então, as equações estão aqui, né? Tá? Para fazer esses cálculos, ok? Então, esse foi o nosso último vídeo aula aí sobre pesamento. Até o próximo vídeo. Bons estudos!